Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós começamos o culto fazendo uma retrospectiva daquilo que acontece nessa região. Nós vimos muitas coisas. E hoje eu pude também ver minha foto há 20 anos atrás. Ainda tinha um pouco de cabelo e eram pretos. Eu me recordo muito bem quando nós começamos o trabalho ali em Serrania com o pastor Xerri. Eu vim com meu pai ali, tinha rádio. Tinha lá a rádio, a gente falava na rádio, a gente falava na rádio, o povo vinha responder lá no portão. Era muito bom. E então Deus trouxe o pastor Maurício, pastora Cris, ainda bem jovens, né? Um grande desafio. E hoje, quando nós chegamos aqui e vemos esse lugar tão cheio, tão bonito, nós dizemos: obrigado, Jesus. Foi Ele que fez possível todas essas coisas. E eu gostaria de apenas completar o que o pastor Maurício já iniciou aqui, porque ele está falando da igreja, ele está falando de você, sua importância. E eu queria dizer para você que nesse dia, onde nós festejamos essas grandes vitórias, eu queria deixar um desafio maior para você. É o desafio de você entender que Deus tem um plano, e Deus colocou o reino dele no seu espírito, no seu corpo, para que você vá adiante e leve esse evangelho de Jesus. Aleluia. Foi assim que ele fez quando ele ascendia aos céus, lá na Galileia, num monte. A Bíblia diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Ide. Enquanto ele estava subindo, ele disse: ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos visto isso em 20 anos nessa caminhada desta igreja aqui em Minas. Nenhum dia Jesus falhou conosco, e nem um dia ele vai falhar conosco. Nem um só dia, nem um só minuto da nossa vida nós vamos deixar de ter a companhia dele, porque ele disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero te fazer uma pergunta, porque existem muitas pessoas que elas estão se deixando levar por seus problemas, deixando ser paradas pelas circunstâncias que a vida às vezes apresenta. E aí nós chegamos num ponto onde a pessoa pergunta: como é que Deus pode usar alguém como eu? O que eu teria para oferecer a Ele? O que eu faria para Ele? Mas hoje à noite eu quero dizer para vocês que, embora nós estejamos celebrando 20 anos de existência nesse lugar, nesta região de Minas, tudo começou há cerca de 2016 anos atrás. Um grupo de homens. Quem eram esses homens? Homens comuns, como eu e você. Homens com as mesmas dificuldades como eu e você. Homens que tinham suas famílias, homens que tinham seus problemas, homens que até mesmo falharam na hora mais importante, naquela hora onde Jesus estava sendo levado para ser julgado e seria crucificado lá na frente. Foi com esses homens que Jesus deu início a sua igreja na terra. Tem uma história muito interessante de um garoto que, quando ele
sabia que era o aniversário de uma missionária que havia vindo trabalhar em sua ilha, uma ilha pequena onde eles moravam, habitavam, uma ilha cheia de montanhas e muitas pedras. E chegando o aniversário dela, aquele garoto disse: eu quero dar um presente, mas ele não tinha dinheiro. Mas ele disse: ela gostaria de uma flor. Era uma flor muito bonita, mas essa flor só existia do outro lado da ilha. E para ele chegar ao outro lado da ilha, ele teria que passar por vários obstáculos. E eram lugares muito perigosos, e aquele jovenzinho foi subindo montanha, descendo, escalando rochas, descendo por espinhadeiros, até que chegou naquela posição, e aquela rosa estava lá linda e maravilhosa. Ele arranca aquela rosa, coloca no seu bolso e volta todo aquele caminho. E quando ele chega, ele se aproxima daquela missionária e ele disse: olha, eu fui buscar essa rosa para você, feliz aniversário. E ela olha para ele e diz: meu Deus, essa flor fica do outro lado da ilha. Você atravessou muitos perigos, querido, para ir buscar essa rosa para mim. Você não precisava de tanto trabalho só para me dar essa rosa. E os olhos deles são fitados nos olhos dela, e o menino diz assim: é que o trabalho faz parte do presente. Eu acho que seria muito lindo se todos nós hoje pudéssemos dizer a mesma coisa para ele. Há uma rosa perdida, há uma rosa que você só pode encontrar do outro lado, mas é a rosa dos sonhos dele. Há uma vida que está do outro lado dos obstáculos. Você vai ter que subir montanhas, descer montanhas, você vai ter que enfrentar dias de trabalho, você vai ter que enfrentar muito sofrimento, mas você pode alcançar essa rosa e trazer e presenteá-lo. E ele vai dizer para você: não precisava tanto trabalho. E você pode olhar para os olhos dele hoje à noite e dizer: pai, o trabalho faz parte do presente. Quem sou eu? Essa é a pergunta que você faz. Quando alguém perguntou a Thomas Merton sobre quem ele era, Merton respondeu a seguinte frase: quem sou eu? Ele disse: sou alguém amado por Jesus. Quem é você? Eu sou alguém amado por Jesus. Então, há 2015 anos atrás, vem esse grupo de pessoas e Jesus sai procurando por eles. Vê um homem pescando, Jesus o chama. Vê um homem coletando impostos, Jesus o chama. Vê um homem na prática da sua medicina, Jesus o chama. E vai misturando esses homens comuns. E aqui é um mistério. Deus não confiou a obra da evangelização aos anjos. Ele a confiou a mim e você. Homens comuns. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus chamou você. Deus chamou você. Aquela palavra de Jesus, quando ele ascendia os céus, não era somente para os discípulos. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, essa palavra ecoa também aqui nesse santuário hoje à noite. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu, na terra. Portanto, porque naquele dia o Espírito de Deus falou à multidão pela boca de Jesus, que ascendia aos céus. Hoje, esse mesmo Espírito que está nele fala a você deste púlpito, mas a palavra é a mesma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vive, Senhor. Ele vive para sempre. Ele ainda tem o poder em suas mãos. Ele virá com grande glória e poder. Aleluia. Quem eram esses homens? Porque quando nós pensamos nos apóstolos, nós pensamos em homens de grande fé. Nós pensamos em homens que desbravaram, não é, fronteiras, levando o evangelho de Jesus Cristo. Mas na realidade, quem eles eram quando Jesus os encontra? Quem era você quando Jesus te encontrou?
Jesus, numa certa ocasião, foi para o Getsêmani orar. E quando ele estava ali orando, sabe o que aconteceu com eles? Igual a gente. Quantas vezes o Espírito conclama a igreja para orar e nós ficamos dormindo? Homens comuns, eles não conseguiram nem orar com Jesus. E na hora que Jesus é capturado, e na hora que Jesus Cristo começa a ser julgado, eles fugiram. Eles não estavam lá. Eles não foram lá e disseram assim: se vocês vão matar ele, me matem também, porque eu sou seguidor dele. Não, eles fugiram, todos fugiram. Enquanto ele estava naquela cruz, sangrando, os seus olhos só puderam enxergar a sua mãe e o apóstolo amado ao seu lado e um outro. Outros todos abandonaram. Homens comuns. Eram homens que não creram na ressurreição dele. Estavam todos abatidos. A Bíblia diz que eles voltaram a pescar. Os outros talvez voltaram para os lugares de onde vieram, porque diz: puxa, tantos anos com ele agora e tudo se acabou. Muitas vezes nós estamos também nessa posição. Parece que não vale a pena ser crente. Parece que eu estou aqui trabalhando e nada acontece. Onde está o poder dele? Onde está a volta dele? Nós somos pessoas comuns. E quando a gente olha para aquele grupo de pessoas, não parece um grupo que revolucionaria o mundo. Alô? Não parece. Mas eu vou dizer para vocês que o sucesso deles não era deles. O sucesso deles foi quem os convocou para aquela tarefa. O teu sucesso não é o que você é o que ele vê em você. O teu sucesso não é o que você no presente está dizendo, mas o que ele vê você fazendo. E em Marcos capítulo 16, versículo 14, abre a sua Bíblia comigo. Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Eles estavam comendo, irmãos. Olha para mim um pouquinho. Estavam comendo. Muitas vezes nós estamos na igreja ceando, comendo juntos, e estamos incrédulos daquilo que Deus vai fazer. Muitas vezes nós estamos olhando para os acontecimentos, ao invés de nós enxergarmos as promessas. E eles estavam ali comendo, cabisbaixos, e de repente Jesus aparece no meio deles. Aleluia! Jesus vai aparecer aqui hoje. Não importa se você está se sentindo, fraco, não importa se você se sente, vamos dizer, inoperante nesta obra, não importa o que você esteja passando ou sentindo, se ele aparecer em tua vida, tudo muda para você. Por quê? Porque não é você, é ele em você. E então Jesus os repreende e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Eu nunca me esqueço, no primeiro dia, quando nós começamos a sonhar sobre esta visão, éramos 6 pessoas, nossos cônjuges e os nossos filhos pequenininhos. Ardia dentro do nosso coração uma coisa: uma igreja livre, uma igreja que pudesse adorar o Senhor sem restrições, que pudesse ser livre para exaltar o Espírito Santo e viver todos os seus dons. Não tinha um prédio, não tinha uma cadeira, não tinha nada, somente um sopro que o Espírito Santo dera.
e uma visão de alguma coisa que nós nem mesmo sabíamos a magnitude que seria. Mas Deus é assim. Sabe, eu vou te revelar um segredo hoje à noite. Naquele instante que o Espírito Santo estava soprando no nosso espírito, ao mesmo tempo Deus já escrevia nos livros dos céus, Igreja Batista Ágape. Ela nascia no coração de Deus e nos seus planos eternos, preste atenção, sigam comigo, nos planos eternos de Deus, em um momento deste plano, Ele chama a existência uma igreja de nome Ágape. E ela tem uma história. E Deus foi escrevendo. Eu creio que Deus é o maior poeta do universo. Ele escreve coisas há 1500 anos atrás e ela se cumpre 1500 anos depois. E Deus tem uma forma tão linda e maravilhosa, porque Paulo nos dá uma visão desse mistério. Ele disse: vocês são cartas vivas do ministério que Deus me confiou. Eu estou vendo vocês se movendo nas entrelinhas destas palavras, não porque eu escrevi com tinta em papel, mas com o sangue do Cordeiro. Pela minha pregação, Deus tem escrito em seus corações e dado vida a vocês, e Ele tem transferido minhas leis para vocês, e suas mentes estão explodindo de visão, e vocês estão se tornando tudo que Ele disse que você seria. Eu posso ver os olhos meigos de Jesus, mais firmes, Ele olhando bem nos olhos dos discípulos e diz: eu repreendo agora toda a incredulidade e toda a dureza do coração de vocês. E ao mesmo tempo que Ele fala isso, Ele diz: agora não é o que vocês são, mas o que eu farei de vocês. Agora que eu repreendi essa dureza, agora que eu lhes abro os olhos, agora que o meu Espírito está entrando em vocês, eu quero lhes dizer uma coisa: ide por todo mundo. Alô, igreja, esse é o mesmo Espírito que está aqui hoje, é o mesmo Espírito que repreende a incredulidade, é o mesmo Espírito que repreende a dureza de coração. E quando Jesus repreende essas coisas, Ele não dá bronca, Ele simplesmente fala para a incredulidade retirar-se de nós, fala para o nosso coração se tornar um coração maleável, e o Espírito dele entra com a visão celestial, para que nós possamos entender que dentro de nós há a maior palavra que o universo pode esperar. A esperança de salvação dos homens está em você. Sabe o que eu acho bacana em Jesus? É que Ele repreende os discípulos, mas Ele não fica com raiva deles. Ele não repreende os discípulos e fica lá: agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Ele diz: vocês estão livres. Vocês estão livres. Mas Senhor, e a depressão? Você está livre. Eu já repreendi. Mas Senhor, e os meus problemas? Você está livre. Eu estou tirando essa dureza do teu coração. Mas Senhor, e a falta de recursos? Você está livre. Eu estou tirando tudo isso de você. Igreja, o que nós temos que ouvir hoje é a voz do Espírito dizendo aos nossos corações: ide e pregai o Evangelho. Eu gostei, acho que foi o pastor Xerri, não foi? Que disse: nós vamos chegar em Belo Horizonte. Vamos? 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 Vamos chegar em Belo Horizonte. É seu território, é Minas. Ele está soprando. Ele está dizendo: eu repreendo toda incredulidade, eu repreendo toda dureza de coração que eu os impeço de comissionar, de fazer aquilo que eu os comissionei a fazer. Ele disse: ide a Belo Horizonte, ide aos cantos de Minas,
Saiam de Minas, entram pela Bahia, vão para São Paulo, vão para o Rio Grande do Sul, vão para as 27 capitais dessa nação, vão para o interior dela, vão aonde vocês puderem. Eu prometo, eu estarei com você em cada canto, em cada lugar. Não há lugar difícil, não há lugar impenetrável. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E se Ele não tivesse sido isso para nós, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Então nós somos o testemunho vivo de que Ele sempre será o Rei dos Reis e o Senhor desta igreja. Aleluia! Diz, vão por todo mundo. O mesmo Espírito está dizendo hoje, vão por todo mundo e preguem o meu evangelho. E eu vos digo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele diz, igreja, ele fala a nós, homens comuns, homens com os mesmos problemas e fraquezas que aqueles tinham. Ele diz a nós também hoje, estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Crer em quem? Nele. Quem crê em Jesus aqui hoje, levante sua mão. Então essa palavra é para você. Essa palavra é sua. Tome posse. Traga para dentro de si. Não fique se movendo na sua vida cristã em seus fracassos ou em suas impossibilidades, mas deixe o Espírito de Deus soprar em você uma nova visão, um novo fôlego, porque nós vamos adiante. Será construído um outro prédio aqui atrás, serão construídos prédios nessa nação, serão construídas muitas igrejas nesse lugar, porque nós temos uma visão, e Deus disse que nós ganharíamos esta nação. Portanto nós nos levantaremos como um só povo e chegaremos nos 4 cantos dessa nação, aleluia, porque nós entendemos a visão. Então Deus disse, os sinais vão com vocês. Aí estava o sucesso deles, amém? Não fiquem presos ao teu passado. Recebam o batismo com o Espírito Santo e olhem e projetem o seu futuro nele, porque está escrito, se você crê nele, então vocês verão esses sinais. Ele disse, vocês expelirão demônios. Jesus envia os discípulos depois disso, divide eles em grupos e diz, vocês vão, e quando vocês chegarem nas vilas, vocês façam uma coisa, expulsem demônios, curem os enfermos. Aleluia! Diga, expulse demônios e cure os enfermos. Quem vai fazer isso? Você. Alô? Vão! E quando vocês chegarem em Belo Horizonte, expulse demônios, cure os enfermos. Essa é a obra. A boa obra do céu é essa. E ele disse, um outro sinal, vocês vão falar novas línguas. Línguas dadas pelo céu. O jovenzinho chegou ontem para mim e falou assim, pastor, línguas, como é que é? A gente fala e pode falar na igreja? Eu disse, sim, ambos. Fala e pode falar na igreja. As línguas dos anjos. Este é um sinal maravilhoso que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Ele diz, vocês falarão novas línguas. Aleluia. Nós somos um povo de vitória. É assim que nós vamos conquistar. É assim que nós vamos. Escutem, não ponham suas mentes em fraquezas. Não ponham suas mentes em impossibilidades. Olhe para o alto, creia naquele que te chamou e saiba que os sinais que ele disse que faria serão vistos em vocês. Os discípulos foram e expulsavam demônios. Quando eles voltaram, eles disseram, Jesus, meu Deus. Jesus disse o quê? Disse, até os demônios se nos sujeitavam.
Ele disse: eu vi o maioral deles, Satanás, descendo do céu como um raio para pregar vocês. Sabe o que eu fiz? Para, não toque-os. Nem o maioral dos demônios poderá pará-los, se crermos em Jesus. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. Como está a tua vida? Quem sou eu? Diga: eu sou embaixador de Jesus. Eu sou aquele a quem Jesus enviou. Eu não temerei, porque Ele está comigo. Ele é a minha vara, Ele é o meu cajado. Queridos, nós precisamos estar cheios da visão da glória dEle, para podermos levar adiante esse evangelho. Porque esse mesmo Jesus Cristo que estava ascendendo no monte, quando Ele disse: ide por todo o mundo e levai o meu evangelho a toda criatura, Ele vai voltar no mesmo lugar. Eu disse: Ele vai voltar. E Ele vai vir: vinde para mim, meus amados irmãos, vocês que cumpriram as minhas ordenanças, tragam os frutos do meu poder em vocês. Não é o que eu sou, é o que Ele é em mim e o que Ele fará de mim para o mundo. E olha, presta atenção para mim. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles vão morrer. Olha para a sua mão. Diga: isso aqui é um instrumento da glória. Se eu colocar sobre alguém enfermo, meu Jesus diz, ele será curado. É a vitória que é Ele que está dizendo aqui. E nós temos que ir. Quando essas coisas vão acontecer? Quando nós estivermos indo. Não é ficando, é indo. Igrejas, elas aconteceram de forma muito linda nessa história da igreja Ágape. A igreja de Jaguariúna, por exemplo, é uma história interessante. Pastora Lena, pastor Gama foram os que fundaram aquela igreja. E sabe como aconteceu? Ela passando roupa uma tarde, Deus disse: eu quero que você vá a Jaguariúna e que você comece a pregar lá, porque eu quero fundar uma igreja ali. Ela ouviu a voz do Senhor, foi na igreja e ela conversou com meu pai, o pastor João Batista, e ela disse: pastor, Deus me falou uma coisa. Meu pai disse: o que foi, minha filha? Ela disse: pastor, Deus disse que eu teria que ir para Jaguariúna com um grupo de pessoas, que Ele quer que a gente comece uma igreja lá. Meu pai falou, disse: foi verdade, irmã? Ela disse: foi. E ele disse: então, a chave da perua está aqui, e a gasolina você põe no domingo e vá para lá. Sem planejar, sem ter um lugar para começar. Ei, Jesus nunca disse isso. Ele disse: ide. Ele disse: vai a Jaguariúna. Por quê? Porque eu vou começar uma igreja. Vai a Jaguariúna. Para onde, Senhor? Vai a Jaguariúna. E eu mostro para você aonde. E eles começaram. Aonde nós vamos fazer o culto hoje? Onde nós vamos parar? E acharam uma mangueira. Nada melhor do que uma mangueira, porque dá muita sombra. E se eles desceram, pararam a perua, começaram a cantar, começaram a fazer um louvorzinho. Daqui a pouco lá vem umas pessoas, lá vem outra. E eles gostaram. Diga: gostaram. Sabe por quê? Porque Deus deu favor àquele grupo. Porque eles não ficaram parados se condoendo, mas eles enxergaram suas missões e ouviram a voz do Espírito Santo. E então aquelas pessoas começaram a se comover com a mensagem. Se converte alguns, dentre eles um jovem. E esse jovem trabalhava numa escola da prefeitura. Então esse jovem vai ao diretor da escola, pede uma sala, e agora nós tínhamos uma sala para se reunir. Esse é o nosso Deus. É a mesma coisa que Ele fez com os discípulos. Vocês vão, você entra numa casa, você é bem recebido, olhe para trás, deixa a minha paz, vai embora, a minha paz permanece.
O Evangelho é muito lindo, muito gostoso. E o Evangelho é poderoso. Meus queridos, olhem para mim. Deus não está olhando para as suas ações. Deus não acha impedimento nos teus impedimentos. Deus não está olhando suas falhas. A chave e o segredo desta mensagem que Ele está dando a vocês hoje, no seu 20º ano de existência como igreja nesse lugar, é essa: eu posso em você. E vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece. Queridos, a igreja não nasceu de grandes pregações. Ela nasceu pela demonstração de poder recebida no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, onde Pedro começa a testemunhar uma mensagem simples, um simples pescador iletrado. Nós nem sabemos se ele falava bem ou não a língua. Ele simplesmente começa a dar testemunho dessa verdade, cheio do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem num só dia. E o poder de Deus se manifestava na vida dos apóstolos. E a igreja caía na graça do povo. E o Evangelho de Jesus foi se expandindo para que alcançasse o Brasil e as nações do mundo. 12 homens, comuns como nós, mas que, batizados no poder e no Espírito Santo, se tornaram, segundo o testemunho das pessoas das cidades onde eles iam, os reviradores deste mundo. Aleluia! Eles eram tão humanos quanto eu e você. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos qual era o segredo deles. Vocês querem saber o segredo deles? Não? Querem saber o segredo deles? Ah, então eu vou lhes dizer. Olhe bem para mim. Eles tiraram os olhos das suas impossibilidades, das suas fraquezas, e os puseram em Cristo e no poder de Deus em suas palavras. Eles disseram isso. Quando uma multidão o seguia, Jesus foi dizendo coisas concernentes ao reino. O reino é assim, o reino é assim. E as pessoas dizem: eu não consigo seguir ele. É muito difícil. E foram abandonando, até que ficaram os 12. E Jesus olhou para trás e disse: onde estavam todos? Eles deixaram o Senhor. Eles: por que eles me deixaram? Por que eles me abandonaram? E eles disseram: Senhor, nos perdoe, mas suas palavras são muito duras. E ele disse: vocês não vão com eles? E a resposta deles foram: para onde iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Aqui está o segredo. Tira os seus olhos das fraquezas. Tira os teus olhos dos impedimentos. Tirem os seus olhos de um cerco. Olhe para Jesus. Olhe e vejam que os campos já estão brancos. Sintam em seu espírito a urgência das palavras do Senhor que diz: eles estão brancos e os tempos são muito próximos. Se nós não formos, eles vão se perder. Então, queridos, nós estamos em tempos assim. O Brasil está branco para o Evangelho de Jesus Cristo. O Brasil está branco para o maior avivamento da sua história. E Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você. Não há outra geração, não há outra igreja, é você, irmão. A grande verdade é que quando Deus olha do céu sobre o homem, Ele não olha para aquele homem pelo que ele é, mas o que ele pode fazer para transformar a vida daquele que ele está olhando. E Deus está olhando para vocês aqui. Deus está medindo, pastores, a obra de vocês.
Deus está medindo, pastores, a obra de vocês. Deus está medindo, pastores, a obra de vocês. Mas aonde vocês chegarão? O que tem vocês olhado ao redor de vocês que tem parado vocês? O que é que está diante que parece um gigante intransponível? O Senhor diz para vocês: homens, tenham fé. Porque se vocês disserem a este monte para sair dali e jogar-se ao mar, os seus problemas são semelhantes a montes, e que se vocês tomarem a autoridade do Senhor Jesus Cristo, vocês dirão para sair daqui e ir para o outro lado, e Jesus fará isso por vocês. Ele aguarda a nossa palavra, Ele guarda a nossa fé. Ele está querendo que nós sejamos profetas nessa nação, e digamos, e criamos, e chamemos para Ele, porque Ele vos deu um espírito de glória, um espírito de vitória. Aleluia. Ele olhou aquele grupo de incrédulos, cobrando impostos. Ele olhou um grupo de pessoas comuns, incrédulos. Mas quando Ele acende, Ele deixa apóstolos. Ele deixa apóstolos. E por estes homens que eram fracos, Deus fez grandes sinais e prodígios. De um Pedro que era tão instável na sua vida emocional, a sombra deste homem somente curava os enfermos. Um Paulo, um homem duro, um homem temido, mas cujos lenços, quando caíam dos bolsos e eles apanhavam aqueles lenços e os levavam, as pessoas que tocavam nos lenços eram curados. Por quê? Porque Jesus os transformou. Jesus está aqui para transformar. E nesse 20º ano, eu posso dizer uma coisa para vocês, sem me vangloriar: os meus olhos representam dele, meu rosto expressa o dele. Porque para isso Ele me chamou, e para isso Ele chamou seus pastores, para nós sermos exemplos para vocês, pelo ofício que Ele nos deu. Um dia um jovem chegou para mim assim e falou assim: sabe, pastor, tem hora que o senhor faz uma cara tão brava que dá até medo. Eu digo: é verdade? Ele disse: é, pastor, não faz mais isso não. Eu digo: me diga uma coisa, se o Espírito Santo está demonstrando tristeza, e o Espírito Santo de Deus está me mostrando que Ele não está gostando do que vocês estão fazendo, eu vou dar o recado. Não. Está errado. Vocês não devem fazer isso. Eu sou seu pai. Eu vou dar uma surra em você. Porque o pai repreende o filho que ama. Então seus pastores expressam o que está no coração de Deus, para que vocês sejam equipados para cumprir esta obra, do ir, testemunhar, fazer discípulos e conquistar o mundo para Ele. E quando Ele olha para aqueles homens, Ele deu essa ordem: ide. Ide. Nem existia o Brasil ainda, nem existia os Estados Unidos ainda, nem existia a Europa em alguns pontos dela, somente alguns países que já surgiu naquela idade. E até hoje esse poder é visto nas nações, porque Ele disse: comece em Jerusalém, depois vão para Samaria, depois vocês vão pela Judéia, e vocês vão atravessar os 4 cantos do mundo, e aonde eles ouvirem a minha palavra, os que crerem serão salvos. E eu trarei para mim um grande povo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse dia do seu aniversário eu quero dizer: você pode ser uma pessoa comum, você pode se achar uma pessoa totalmente inapta
para qualquer coisa, mas Deus não te vê assim. Ele vê você num instrumento da sua glória. Portanto, Ele diz a você hoje: se você crê em mim, os sinais que eu dei aos meus apóstolos também seguirão vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Alfenas, em Campestre, em Poços de Calda, em Fama, em Belo Horizonte, no Brasil, e vocês vão chegar no mundo inteiro, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que iniciou vocês numa visão de amor, para que o meu amor seja aperfeiçoado em vocês, e vocês cheguem à estatura do meu Filho Jesus Cristo, pois esta é a promessa, e este é o teu chamado. Sigam a carreira, guardem a fé, porque Ele que subiu está voltando, e o Espírito diz às igrejas: encham-se do óleo santo, para que vocês não sejam pegos como pessoas que não estão vigiando. Que Deus abençoe, pastor Maurício. Deus abençoe, pastora Cris. Deus abençoe vocês, porque vocês estão fazendo uma grande obra. Aleluia. E nós chegamos aqui em nome desse ministério hoje para dizer em nome de Jesus: obrigado por tudo que vocês têm feito, e que a glória do Altíssimo faça vocês prosperar ainda mais, e vocês cresçam não somente na graça e no conhecimento, mas cresçam também em números, porque vocês irão no nome do Altíssimo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Vamos levantar nossa mão assim para o céu e fazer uma oração juntos. Diga assim comigo: Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem sido fiel. E nesses 20 anos, nós temos andado contigo, e o Senhor tem andado conosco. E nesse dia em que nós celebramos, ó Deus, este aniversário, nós dizemos a Ti: Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o conforto que só Ele pode dar, esse conforto esteja em sua vida e transforme a tua vida. Eu oro e te abençoo no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.